Deus ministrava no meu coração, eu pedi a Deus uma palavra essa semana para o seu coração. E eu confesso aos irmãos que eu tenho andado com o coração muito angustiado nesses últimos dias. Por causa das notícias, por causa do que está escrito na palavra, e a grande parte das notícias que estão se passando na internet, na televisão, batem exatamente com a palavra de Deus. E isso eu tenho ficado alarmado. Porque tem algumas coisas que nós precisamos da direção de Deus para os últimos dias, e eu tenho percebido o povo de Deus meio aéreo, mais vivendo igual o mundo lá fora, do que como as Escrituras falam que nós precisamos viver. Parece que estão perdidos, sem rumo. E isso tem me angustiado a alma. Pensando nisso, e eu orando por isso, falei, Deus, eu preciso de uma palavra, de uma direção para esse povo. E enquanto eu orava e chorava ali, falei, Deus, abre, tira as escamas espirituais, é o Teu Santo Espírito que nos convence do nosso pecado, que Ele esteja presente nos cultos, que Ele se faça presente na vida das nossas famílias. E enquanto eu orava, veio um texto no meu coração, e aí eu abri e caiu nesse aí, Salmo 25, versículo 4. Vamos lá? Põe na tela, Salmo 25, versículo 4. Faz-me, Senhor, conhecer e ensina-me as tuas veredas. Oração de Davi, oração por auxílio divino. Nós sabemos que os salmos são livros, são capítulos ou livros ou poemas 150 sobre oração. Portanto, é algo que foi escrito para alguém. Tem um direcionamento. Esse alguém é o próprio Deus. Deus trata a oração com algo tão importante para o povo dele, que é o único livro que tem 150 capítulos. Todos os outros têm abaixo aí de 70. Mas o único livro que tem 150 capítulos é o livro de Salmos. Todos eles são orações registradas e inspiradas por Deus a homens falhos como nós, mas que foram inspirados pelo Espírito de Deus, soprados sobre eles, para que eles deixassem registrado como eles falavam com Deus e que Deus agradava. Por isso está aqui. Por isso as orações permaneceram na palavra de Deus. Então, se você quer aprender a andar nos caminhos de Deus, você precisa aprender a falar com Deus. Aliás, se você já leu as Escrituras, principalmente no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, você vai perceber que a única coisa, única, que os discípulos pediram a Jesus para ensinar para eles, foi orar. Pai, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Nos ensina, Jesus, como os discípulos de João, está lá em Lucas capítulo 11. O maior legado sobre oração é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, que vai ensinar aí, não só através de uma parábola, mas ele vai falar sobre o dever de orar, e ele vai ensinar, e lá é que, nesse contexto de oração, é que Jesus deixa claro, ensinando eles a orar ao Pai, se andar no contexto que ele ensinou, do reconhecimento de quem é o Pai, da onde ele está sentado, de quem é você, daquilo que você precisa fazer todo dia, inclusive com as pessoas. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, senão não há perdão. Deus só nos perdoa como a gente perdoa as pessoas. Foi Jesus que ensinou isso, falando sobre o legado de oração. Então tem muita gente que está dentro da igreja presbiteriana, 60 anos de presbiterianismo, 55 anos como eu. Esse ano, se Deus permitir, dia 20 de abril, eu faço 55 anos. Eu nasci na igreja presbiteriana, no coral da igreja. E me tornei membro quando minha mãe, membro menor, me apresentou na igreja e me batizou. E aos 19 anos, aos 18, aliás,
eu dei pública a profissão de fé. E aos 19 anos eu converti de verdade. Então eu fui o maior, o desviado mais frequentante de igreja do mundo, vocês conhecem, sou eu. Porque eu vivi 19 anos da minha vida dentro de uma igreja, decorando versículo, decorando os catecismos e ganhando prêmio, tirando nota boa, cantando em todos os corais, e era um desviado dentro da igreja. Para dizer para você que estar dentro da igreja presbiteriana, ser filho de diácono, eu era filho de diácono, ou de presbítero, ou de pastor, ser filho de corista da igreja, minha mãe era do coral, e até cantar como eu cantei nos corais da igreja, não quer dizer absolutamente nada. Existe um caminho. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é top, porque, para mim, ela é um dos canais que tem menos erro para te fazer enxergar qual é o caminho, mas ela não é o caminho. Passa longe do caminho. A Batista passa longe do caminho. Quadrangular passa longe do caminho. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, nós precisamos aprender. Em Salmo 25, versículo 4, na oração dele, ele está pedindo: faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Existe um caminho e existem as veredas. Todos eles começam em Cristo e todos eles terminam em Cristo. Porque tem gente que começa até em Cristo Jesus, mas passa os anos, ele garra na religião. Ele garra no nome da igreja dele. Não, porque a minha igreja, ele defende, morre pela igreja dele. Irmão, eu não morro por igreja, eu morro por Jesus. Eu não morro por igreja. Porque já teve um que morreu por ela. E a igreja é a noiva de um só. E ele pagou o preço de morte por essa noiva. Então só tem um dono da noiva, Cristo. Nós precisamos entender o caminho. Porque a gente está andando, às vezes, paralelamente ao caminho. E isso, lá na frente, vai te dar um transtorno. Porque estar presente na igreja que te leva ao caminho não quer dizer que você está andando no caminho em que você deve andar. Existe um caminho, e Davi sabia disso. E olha que nesse momento que ele escreve esse salmo, ele ainda não tinha nenhum dos livros do Novo Testamento. Ele não tinha ainda a revelação do próprio Cristo e o discipulado. Ele só tinha a revelação que veio de Deus e ele acreditava nesse caminho. Senhor, me mostra o caminho. Hoje nós temos toda a revelação das Escrituras, apontando para o caminho, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para um só caminho, Cristo. A palavra. A palavra que é a verdade. E então, caminhando nessa direção, nessa noite, nós precisamos aprender a conhecer os caminhos do Senhor. E como andar nesses caminhos. Porque é isso que vai fazer diferença quando todas essas guerras desembocarem no grande dia. Pelo que nós temos estudado na história da igreja, nós estamos passando aí por Mateus capítulo 24. O grande caos dos terremotos, das guerras, rumores de guerras. E Jesus disse para os discípulos na época, ele falou assim: como vai acontecer? Quando é que vai acontecer essas coisas? Da destruição do templo, de não ficar pedra sobre pedra. E Jesus, em Mateus 24, ele vai começar a traçar esse caminho. E ele vai falando sobre os sinais de guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, tudo isso. Ele falou assim: isso é só o princípio das dores. Então existe um caminho a percorrer. E ele fala como que a igreja dele deve estar quando começar a acontecer essas coisas. Ele não muda de assunto quando ele passa de Mateus 24 e começa a falar sobre a virgem prudente e a virgem nécia. Ele está no mesmo caminho. Ele está dando a direção para o povo dele. Falou: vai acontecer isso tudo. E quando acontecer e o noivo tiver para voltar, as virgens... Vai ter dois tipos de pessoas dentro da igreja: as virgens nécias e as virgens prudentes. Mateus 25, de 1 a 13. As prudentes vão entrar. Caminho. Isso é a direção.
Ele está apontando, enquanto o mundo está em desespero, se escondendo em bunkers, comprando ouro, o povo dele está comprando óleo. Está transbordando de óleo nas lâmpadas e nas vasilhas, porque o noivo vai voltar para buscar as virgens prudentes, a que estavam com as lâmpadas acesas e com as vasilhas cheias de óleo. Caminho. O mundo tem um caminho, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ensina-me, Senhor, a conhecer os teus caminhos e a andar pelas tuas veredas. Essa é a oração de todo crente, que todo crente deveria fazer. E eu vou te clarear algumas partes desse caminho que a Bíblia nos fala, para que a gente não erre nesses últimos dias, para que a gente se atente e acorde. Pare de brincar de ser crente, para de brincar de ser de igreja, para de brincar de ser servo de Jesus, sabe? Aquela turma que até vem na igreja, mas a vida dela é como a vida do pessoal do mundo lá fora. Fala todas as mentiras, fofoca do mesmo jeito, adultera do mesmo jeito. Tudo que o mundo faz, eles também fazem. E aí está dentro da igreja. Esse povo tem sabor de Jesus, entendeu? Sabor de crente. Mas não é crente. Porque eles vêm, mas não andam no caminho. Então nós precisamos entender e partir quem é o caminho e como andar nesse caminho. Então, partindo do Salmo 25, do versículo 4, da oração nessa, se você quer nessa noite fazer essa oração para a sua vida, então você precisa que Deus revele ao seu coração a resposta desse versículo, de fazer andar nesse caminho. João capítulo 14, versículo 6, o contexto é, Jesus está na última ceia, naquela ceia que se comemora até hoje, chamada Páscoa, ou passagem, que eles estavam naquela época, antes de Jesus morrer, mas é naquela Páscoa que ele iria morrer e ser crucificado, mas até aquela época, eles estavam comemorando, a Páscoa era a comemoração da libertação, da escravidão do Egito. Quando o anjo da morte passou na madrugada e Deus deu orientação para aquele povo, falou, olha, vai passar o anjo da morte, mas pegue um cordeiro novo, sem defeito, sem mácula, sacrifica ele e pega o sangue desse cordeiro e passe nas portas das casas de vocês, nas janelas, e o anjo da morte vai passar nessa noite, e nas casas que tiverem a aspersão desse sangue desse cordeiro, o anjo da morte vai deixar todo mundo vivo, mas aonde não tiver esse sangue, todo primogênito em toda a terra, seja de animal aos parentes, todos morrerão. E isso aconteceu. E depois disso que o faraó libertou o povo de Deus. Dali para frente, todo ano, no período, e aí começou a contar o ano a partir dessa data. Então, o ano dos judeus começam em abril. A partir dessa libertação, Deus deixou uma ordem na Bíblia, falou assim, a partir desse ano, desse mês, vocês começarão a contar o ano. Eles nasceram de novo, já apontando para o caminho, já apontando para a verdade. Por isso que João Batista, quando está pregando no deserto, e Jesus vem em direção dele, ele vai batizar a Jesus, ele aponta para a multidão e aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembrando do Cordeiro da Páscoa. Páscoa é isso, não é ovo de chocolate e coelhinho, não. Páscoa é libertação para o caminho eterno, para um caminho da verdade, para um caminho que liberta. E somente por ele há libertação. Somente por ele há um caminho, uma jornada que não acaba. Voltando no versículo 4, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas
veredas. João capítulo 14, versículo 6. Sentado nessa mesa da ceia, da Páscoa. E então ele começa a falar sobre o caminho. Ele começa a falar as coisas que estão para acontecer. Daqui a algum tempo, eu não vou mais cear com vocês. Essa é a minha última ceia. Eu só vou voltar a cear com vocês no novo céu, na nova terra. Ele já apontou. A minha história aqui na terra está acabando. Mas a minha história com vocês continua. Nem a festa vai parar. Porque a ceia eu vou tomar com vocês. No novo céu e na nova terra. Eu vou lá preparar lugar para vocês. E volto para buscá-los. Nesse contexto, ele percebeu que o coração dele estava entristecido. É João 14. É exatamente esse o contexto de João 14. Mas o que tem a ver João 14 com Salmo 25, 4? Jesus começa a mostrar quem é o caminho e por onde passar. E quando eles estavam conturbados diante daquela situação de ficar sem um líder, sem um mestre, a perseguição, Israel ainda estava escravizado por Roma. E Jesus dizendo, gente, eu vim libertar vocês, é de uma nova história. Isso aqui tudo vai passar. Eles não entendiam isso. E Jesus falou, não se turbe o vosso coração. É João 14. Começa aí no versículo 1. Não fica com o coração perturbado, entristecido. Isso tudo para você lembrar que o mundo está acabando. O que Deus prometeu está acontecendo. Até os cientistas falam sobre isso. Até os cientistas ateus que não creem têm um relógio do final do tempo. E no relógio deles, falta 2 minutos para meia-noite. Lembre-se, não se turbe o vosso coração. Diante de tudo isso que está acontecendo. É a mesma palavra que Deus tem para nós hoje. É a mesma palavra que Deus tinha para aqueles jovens que ele ia partir. Falou, credes em Deus. E credes também em mim. João 14, aí, 1, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não for assim, eu teria dito para vocês. Eu estou indo preparar lugar. E eu volto. Repete comigo. Ele volta. Eu volto. O que ele disse que volta? E eu volto para buscá-los. E aí, então, nesse contexto, você vai ver aí, tipo assim, eu estou indo e eu sou o caminho. E aí Tomé fala assim, Senhor, mas aonde, quem que é esse caminho? Como é que é esse caminho? E aí ele fala assim, versículo 6 de João 14, e Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão... Falei com você que a igreja presbiteriana aponta o caminho, mas ela não é o caminho. O que Jesus disse em João 14, 6? Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, irmão. Nós temos que amar mais a Jesus do que a nossa igreja. Nós temos que amar mais a Jesus do que a nossa família. Aquele que renunciar tudo quanto tem e a sua própria vida não serve para ser discípulo de Cristo. Foi o próprio Jesus que disse isso. Esse é o caminho. Um caminho de renúncia absoluta. Só existe 3 verdades absolutas na palavra de Deus. O caminho, a verdade e a vida. E elas não mudam. Tudo se reduz em Cristo. A verdade é Cristo. A vida é Cristo. E a jornada, o caminho, que Davi fala, nos ensina a andar por ele, me faz conhecer os teus caminhos, Senhor. É Cristo. Se nós não aprendermos a andar em Cristo, nós estamos dentro da igreja, irmãos, errando o caminho. Nós estamos frequentando, sendo líder de ministério, cantando aqui na frente, sendo líder de ministério de mulheres, líder do ministério da SAF, fazendo os eventos aí fora do caminho. Se Cristo não for a sua verdade, você está dentro da igreja, fora do caminho. Porque estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. E eu vou te provar isso nessa noite.
Não estou afirmando nada que não esteja escrito na palavra de Deus. Então você viu em João 14, para que você ande em Cristo Jesus, você precisa andar na verdade. Qual que é a verdade? Qual é a verdade? João 17, 17. Põe na tela para nós, o que está escrito? Irmão, tudo que você estiver fazendo na sua vida, fora desse livro aqui que você diz que crê, que tem esse livro. Você viu que eu comprei um novo, né? Com a letra maior para eu conseguir ler sem óculos. Você prometeu aqui na frente a viver esse livro, até esse livro como um livro de regra, um livro de fé e um livro de... Eu fiquei surdo. Livro de quê? Livro de quê? De prática. Prática é praticar. Eu vou praticar tudo que está aqui. Eu prometi isso e foi diante de Deus. E depois diante do pastor e dos homens. Eu prometi andar na verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é... Irmão, não adianta você ser casado e ser presbiteriano, ou ser batista, ou quadrangulano. Se você não seguir o que está na Bíblia, do jeito que um marido tem que ser, seu casamento vai viver de fake news, você vai viver de fantasia, das fotos da internet. Porque o pau está quebrando dentro de casa. Não tem jeito. Os filhos, o trem vai destrambelhar, porque você não obedeceu o momento certo de fazer o que a palavra de Deus falou para você fazer. Você pode brigar comigo, mas está escrito. Eu prefiro obedecer o que está escrito e a maioria ficar com raiva de mim, mas eu colher coisa boa lá na frente. Por isso a Bíblia fala em Provérbios, nas crianças, que quando elas desobedecer, eu posso até ser processado, não estou nem aí, eu estou pregando a palavra, é verdade, está escrito aqui, está escrito, eu creio nesse livro, eu prometi que eu segui esse livro. A criança, que quando ela desobedece, é para usar o quê? Eu achei que era uma boa conversa. Eu achei que era uma boa conversa. Não, hoje é uma boa conversa. Esses tempos mudaram, mas o Senhor Jesus falou que a palavra de Deus ela é eterna, que ela não passa. Se ela não passa, a vara não passa. Senão não é eterno, é passageiro. Você há de convir comigo. Mas como eu sofri, menino. Como eu sofri. Primeiro como pai, porque aquilo doía mais em mim do que nos meus filhos. Segundo, como filho, porque minha mãe, quando eu era filho, menino usou vara, chinelo, cinto, cabo de vassoura. Mas quando os netos nasceram, a Bíblia dela mudou, uma boa conversa. Quando estava na casa dela, tanto que quando eu falava com meus meninos assim, nós estamos indo hoje na casa da avó, qualquer uma das avós. Estou indo na casa da avó. Oba, lá a gente pode tudo. Falei, chegar em casa, a vara está lá. Perto da sua avó eu não vou falar, mas eu estou falando que eu sei, porque a Bíblia fala, obedece, obediência. Aqui em casa só apanha quem desobedece. Você já viu sua mãe apanhar? Ela não desobedece. Você já viu eu apanhar? Eu não desobedeço. Aqui em casa só apanha quem desobedece. A gente não segue as escrituras. Ah, não, mas meus filhos foram criados assim, tá? E você pode ter até conseguido. Louvado seja o nome do Senhor, com pequenas reservas, porque eu não estou lá dentro para ver, eu não vejo o dia a dia, mas com certeza seus netos vai dar um problema desgramado tudo, porque você não ensinou para o seu filho o que está na Bíblia, e também não vai ensinar para o seu neto o que está na Bíblia. Casamento tudo desregulado, porque não segue a palavra. O homem não vive a vida comum do lar. Mas ele prometeu que ia seguir essa Bíblia como um livro de regra, de fé e de prática. Ele só sabe botar dinheiro dentro de casa. Mas aqui fala para o homem viver a vida comum do lar. Esse é o caminho. Esse é o caminho que aponta. É a verdade. E a vida. Quando nós seguimos a palavra de Deus, gera vida no nosso lar. Gera vida nos nossos filhos. Gera vida naquele lar. Mas aqui na igreja a gente até canta as verdades, mas chega lá e esquece desse trem tudo.
Então nós precisamos aprender a viver. Quem que vai nos ensinar isso? É o pastor? Nunca. Eu posso te orientar, tanto que tem muitos aqui que já estão, às vezes até com o nariz meio brabo, bem torcido, falei, não vão convidar esse pastor para a nossa casa, não, que você vê os netos da gente lá, o trem vai dar problema. Não, os netos é seu, não é meu. Quando chegar a vida, o meu aí nós vamos ver. Vai dar problema, talvez com os pais. Vocês deixar comigo, falei, não tem obrigação nenhuma de deixar comigo, mas deixou comigo é palavra. É palavra. Se desobedecer, o que a Bíblia fala? Quando criança, para usar, não conselho. Só que aí quando chega na pré-adolescência, na adolescência, não usou vara lá, aí quer usar vara aí. A Bíblia não fala isso não. Você perdeu o tempo. Você perdeu o time. Se você tivesse usado lá quando criança, na infância, a conversa ia funcionar demais da conta. Era só você lembrar do juízo. Eu lembrei do juízo aqui, porque quando passou, meus meninos chegaram na pré-adolescência, eu usava vara. Só que eles foram crescendo, foi ficando forte. E aí eles foram ficando do meu tamanho. Aí um dia eu cheguei com um taco de beisebol lá em casa. Ô pai, o que é isso? Falei, isso aqui é o juízo. Falei, o que é juízo? Falei, quando vocês perderem o juízo, vocês vão achar ele aqui rapidinho. Nunca usei, porque já tinha usado a vara. Eu só lembrava, agora vocês cresceram. A vara não adianta, mas o juízo volta rapidinho. Nunca usei, porque usei quando criança. Você já viu um domador de leão, que quando eles passam a história, eles tudo pequenininho assim, e ele pega um chinelo e bate no focinho do leão. E aí depois o leão cresce. E ele está fazendo uma entrevista e tem um leão de um lado, um leão do outro. Quem viu essa entrevista aqui? Não, pouca gente, ué. Vocês só vê coisa de rir na internet, vocês não vê coisa que cresce, não, hein? Depois vocês digitam lá que vocês vão ver. Na hora que o leão dá uma rugida diferente para querer dar uma bocada nele, ele passa a mão no chinelo. Na hora que ele faz assim, ó, você volta o vídeo várias vezes, você vê o olhar do leão. Eles dão uma regalada de olho e recua todos os dois. Porque quando criança, vara. Aí quando adulto, um bom conselho resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando uma de muitas coisas que tem na Bíblia. Olha para o seu casamento. Toda vez que eu vou aconselhar casais que estão passando por dificuldade e querem se reestruturar no Senhor, a primeira conversa que eu tenho com eles é: vocês vão seguir o que está na Bíblia? Porque se for o que está na Bíblia, nós vamos encontrar. Eu vou marcar com vocês, vou ler as Escrituras, vou ouvir um, vou ouvir o outro. Todos os dois têm razão, porque todos os dois vão falar na visão deles. Então, eles estão com um óculos diferente do outro. E que não tem como mudar esses óculos. Então, na visão de cada um, os dois estão certos. Mas aí depois eu falo assim, agora nós vamos pôr o óculos de Jesus. Vamos abrir aqui na Bíblia o que o marido tem que fazer, a esposa, o óculos de Jesus. E aí dá certo. Nesses 29 anos de ministério que eu tenho, Deus tem usado eu e minha esposa para restaurar vários lares, casamentos, famílias, inclusive filhos com os pais e pais com filhos, desde que essa turma decida andar na palavra. Fora da palavra tem jeito não, irmão. Não tem. Essa mandinga aí, não, meu pai fez, deu certo, comigo vai dar. Do seu jeito está dando certo, mas daquele jeito que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Porque senão Deus é mentiroso. Se Deus não deixou o lugar, Ele que construiu o homem e a mulher, e deixou a estrutura toda como a gente deve viver, o caminho, a verdade e a vida que a gente deve viver, é nele. E quem que vai liberar isso aqui para nós? Quem que vai convencer isso aqui? O Espírito Santo. Não é, pastor? Você vai sair daqui com raiva de mim, se o Espírito Santo não tocou isso no seu coração. Isso está lá em João 14, que nós estamos lendo aqui, lemos o João 14, 6, mas está lá no João 14, 26. Coloca lá na tela para nós. Ele falou que ele é a verdade, mas ele falou quem vai convencer vocês da verdade. Mas o Consolador, vamos lá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, só Ele, e somente Ele,
O único que tem o poder dentro das igrejas de convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito Santo de Deus. Quer andar no caminho da verdade, irmão? Então, primeiro você tem que começar pela palavra, que é a verdade. Segundo, você tem que rogar a Deus que esse Espírito Santo de Deus convença o seu coração. Todos nós precisamos de experimentar essa verdade, conhecer de experiência. Quando fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aquele conhecer ali é de ter experiência com a verdade, ou seja, andar nessa verdade, nesse caminho. Está escrito, eu vou obedecer. Então está escrito que na palavra de Deus, que o sexo é pro casamento. Capítulo 7 de 1 Coríntios fala que, a verdade, Paulo fala antes que é melhor que nem case. Mas que aqueles que não conseguem viver sem se abrasar, então case. É um dos motivos do casamento. Agora, não existe nenhum versículo na Bíblia falando que casamento é para ser feliz. Me mostra, não tem. Não, vou casar para ser feliz. Casou enganado, assistiu um filme de romance demais, lascou a vida toda. Porque filme de romance está dando ruim, no final dá tudo bom. Isso tem na Bíblia não, irmãos. Não tem na Bíblia. Na Bíblia tem os casamentos que deu certo, que andou na palavra. Os casamentos que estão na Bíblia, que não andou na palavra, está escrito na Bíblia, deu tudo errado. Deu ruim. Deu machucado, deu tudo, porque não observou a palavra. Está na palavra. Não tem versículo que fala, a gente casa para ser feliz. Não tem. Me traz que eu vou pedir perdão na frente da igreja para todo mundo. Gente, tem aqui, Heresias capítulo 3, versículo 7. Deve ser o único livro que tem esse versículo. Porque não tem. Aí a pessoa quer casar para ser feliz. É o sonho da minha vida, é casar. Na hora eu não falo nada. Eu falo assim, dó dessa pessoa, Jesus. Ela não sabe o que ela está pedindo para o Senhor, não. Tem misericórdia dela, endireita o caminho. Não vai dar certo, irmão, porque está casando por uma coisa que não vai existir. É um fake news. A gente casa por causa de solidão. O próprio Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Isso aí está na Bíblia. Amém? Casar para estar junto. Só que as mulheres só entendem essa parte. Algumas, não são todas não, mas algumas só entendem essa parte. Aí vira amiga eterna do marido. Não, a Bíblia não fala para casar, para se tornar amigo, não. Solidão, companheirismo, mas em capítulo 7, de 1 Coríntios, capítulo 7, fala que casamento é para não viver abrasado lá fora. Então o fogo tem que pegar aqui dentro. E está lá no capítulo 7 todinho como é que tem que ser esse fogo lá, do homem e da mulher. Depois os casal aí, esse sermão só passa para o casal se você for assistir junto. Se não for assistir junto, eu não passo. Tem um sermão só no capítulo 7 de Coríntios, 1 Coríntios, falando como deve ser a vida do casal. Porque casou. E está na Bíblia. É o caminho. Aí as irmãs casam, quer ser freira gospel. Não casa, irmão. Vai ser freira gospel nas igrejas sem casar. Quer fazer dom do celibato, faz dom do celibato antes de casar, no nome de Jesus. Aí arruma um monte de desculpa do celibato, que é filho, que é não sei o quê. Você sabe que quando casar ia ter filho e que ia ter isso tudo, mas que tinha que ter do jeito que está lá na Bíblia também, minha filha. Para não se abrasar com o de fora, tem que abrasar aqui dentro. Nós temos que seguir as Escrituras, gente, no nome de Jesus. Está tudo dentro da igreja andando, a maioria num lugar errado, porque não segue o caminho da verdade. O caminho da verdade liberta a gente, inclusive desses traumas aí, amém? Depois os maridos me mandam um pix, eles dizem, estou brincando. Precisa melhorar, gente. A Bíblia fala, a gente recebe de graça, a gente tem que liberar de graça. Esse conhecimento é de graça, tem nada de pix, nem de oferta, nem de nada. É dom de Deus. Mas nós precisamos melhorar. Aí a gente diz que é de Cristo. Mas quase mata a mulher dentro de casa.
não vive a vida como um do lar, não trata ela com honra, com dignidade, com pompa. É isso que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Em Efésios, capítulo 5, ainda fala para o homem não tratar a mulher, para não deixar ela enrugada. Ai, compra uns cremes aí, irmão, para disfarçar. Ajuda aí. Estressa demais a mulher. Aí, meu Deus do céu. Gente, nós precisamos obedecer a palavra. Isso eu dei um geral, mas se a gente partir para o particular, a Bíblia fala que os jovens, eles têm que cuidar das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Não é ter esses namoros seguindo Jericó, namorando em braille aí, não. Namoro em braille é quem casa. Quem não casou não pode namorar em braille, não. Engraçado que quando a gente namora, a gente fica doidinho para namorar em braille. Aí depois que casa, parece que cai a unção, é do capeta esse trem. Porque quando está namorando, é um som do ceguinho de Jericó, a passação de mão. Quando casa, parece que cai a unção da mulher, do homem da mão ressequida, um negócio. Para. Não entendo. Agora casou, filho. Eu tenho que fazer uma libertação aqui na igreja, foi 7 semanas de libertação, para ver se sai essa unção da mão ressequida aí, ué. Você casou. Viu, dona? Ele casou. Uai, deixa. Meu Deus do céu. Nós precisamos entender isso, irmãos. Isso é vida de santidade, vocês têm que entender, isso é culto a Deus. Romanos 12 fala que a nossa vida é uma vida de culto a Deus. Tudo que a gente faz, desde quando a gente acorda até a hora, é culto a Deus. Se ele vai aceitar igual aceitou o culto de Abel, ou se ele vai rejeitar o nosso culto igual rejeitou o culto de Caim, isso é uma história para outro sermão. Mas ele aceita e ele rejeita. Mas que é culto, porque a Bíblia fala e nós reformados aceitamos e falamos que a nossa vida é um culto a Deus. Cita até Romanos 12, de 1 a 2, mas Romanos 12 vai até lá o versículo 21. Tem todo o negócio. Que o que depender de nós, tem de paz com todos, não é arrumar confusão, não. Isso é Bíblia. Aí não segue o caminho da verdade. Está dentro da igreja na rota errada. Gente que está dentro da igreja e eles parecem que é os caça-fantasma da confusão. Tudo que pode dar confusão, eles querem entrar e querem fazer. Ainda faz partido dentro da igreja para arrebentar tudo. Ele nunca é resolvedor de problema. Ele é sempre arrumador de problema e criticador das coisas. Pega e faz. E falar nisso, eu quero dar os parabéns à equipe diaconal aí, que viu um problema, aqui estava adoecendo minha alma. Aqui o corredor aqui. E eles pegaram, fizeram mutirão e pintaram, e eu não falei com eles. Falei, Deus, mas aqui está feio demais, quando é que nós vamos consertar? Em nome de Jesus, quando é que nós vamos reformar o templo todo? Que deu problema de novo. Eu oro. E peço a Deus. Tem uma turma dentro da igreja que são aqueles que são solucionadores de problemas. Nossa, esse povo é um lenitivo na nossa alma. Aqui na igreja nós temos um 100, que é desse jeito. Louvado seja o nome de Deus pela vida desse povo, dessa turma aí. É ouro, o em pó. É uma turma que me dá alegria, dá vontade de eu continuar pastoreando eles até no céu. Falei, Deus, se tiver grupo pequeno no céu, põe essa turma no meu grupo, eu pastorear. Então, é um povo que é um lenitivo, é um povo que chega chegando. Eles já veem problema, eles não jogam em cima do pastor, eles resolvem para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, devia ser esse lenitivo na cidade onde Deus nos plantou. Você sabia disso? Esse é o caminho. O caminho é primeiro passar por Cristo. O Espírito Santo de Deus que vai convencer a gente de tudo que a gente precisa fazer e trazer essas palavras que está te trazendo hoje à noite para lembrar aquilo que você está fora da rota e precisa voltar. Aquilo que você precisa continuar e te animar para você continuar se você está no caminho certo. Mas nós precisamos, no nome de Jesus, amados, a prosseguir em conhecer a Deus cada dia mais. Não é só porque você faz. Só eu faço na igreja, deixa os outros para trás.
Não espera o outro. A gente tem uma mania de falar assim, ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Você está retrocedendo, irmão, você está saindo do caminho. A igreja na cidade tem que ser esse caminho. Jesus falou, vós sois a luz desse mundo. Vós sois o sal dessa terra. E luz e sal onde chega, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E foi Deus quem falou que ia mudar. Nós estamos chegando a quase 40 milhões, a quase 40% de cristãos no Brasil. Olha que lástima que está o nosso país. Sendo que 40%, sendo que na Babilônia, no mundo escravo do diabo, de toda a turma de Israel que foi para a Babilônia, tinha 4 jovens que se destacaram, porque eles resolveram firmemente não comer das finas iguarias do rei. E começaram a viver uma vida de jejum e oração. Eles mudaram a Babilônia. Eles tentaram derrubar eles várias vezes. Você não conhece o nome normal deles, mas como Sadraque, Mesaque, Abidinego e Beltesazar, o Beltesazar é o único que vocês conhecem como Daniel. Uns meninos que, ponta de lança, que foram para o mundo da escravidão, ficaram lá 70 anos, mas foram uma geração que fez a diferença no meio do caos. Não ficou, tirou da nossa igreja, nossa, estou nesse ruim. Todo mundo está indo para a balada, eu vou também. Não. Eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias desse mundo. Deve ser por isso, irmãos, deve ser. Que eles fizeram o que ninguém fez na geração deles. Eram homens que todo mundo olhava e via milagre na vida deles. Eram homens que queriam conselho, o pessoal ia buscar conselho com eles. Daniel passou por 3 ou 4 reis, se eu não, agora não estou me lembrando, mas no mínimo 3 eu tenho certeza absoluta. Entrou reinado, saiu reinado, Daniel continuou fazendo parte da liderança daquele país, porque era um homem que orava 3 vezes ao dia ao Senhor dos céus. Continuamente ele fazia isso. O único dia que eles pegaram a Daniel foi quando eles mudaram a lei para que ficasse 30 dias sem orar a nenhum Deus, a não ser adorar ao rei daquela nação. E quando Daniel recebeu essa carta da nação, ele dobrou o joelho e orou como costumava orar. Irmãos, nós precisamos aprender isso, sabe por quê? Está chegando a hora que quem se dobrar diante de Jesus, ele vai para a forca. Ele vai ser decapitado, ele vai tomar tiro, ele vai cair na cadeia, porque ele não se curvou diante do Deus desse século que já está na terra e vai se manifestar. Está chegando, irmão. Mas se você fizer essa oração do Salmo 25, versículo 4, Senhor, me ensina a andar pelos teus caminhos, me ensina a andar pelas tuas veredas, pois o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Eu tinha mais umas 2 horas de sermão para falar para vocês aqui, porque eu não apontei ainda. Mas onde que fala que a gente tem que andar em Jesus? Abre lá, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Andar o caminho não é frequentar a igreja, é andar em Cristo. A igreja aponta para o caminho, a igreja não é o caminho. O que está lá? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebesse a Cristo Jesus o Senhor, assim andai, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Assim andai nele de que forma? Ou seja, aí tal como fostes escolhido, foi escolhido para isso. Não foi só para ser presbiteriano não, irmão. Foi para andar uma vida de Cristo na terra. Em Cristo. E em Cristo aí você vai ser um exímio presbiteriano. Mas sem Cristo você pode até ser um bom presbiteriano, mas nada com Jesus. Viveu 200 anos na igreja, mais longe de Cristo. Porque não andou nele. Porque não firmou a rocha nele, que é a rocha.
radicado, profundidade. Nós temos que aprofundar mais em Cristo Jesus. Edificado, conhecimento, crescer, maturidade. É como esse edifício está aqui. Esse terreno, sem esse edifício, era só um terreno da igreja. Como o terreno que nós temos de 8.000 metros lá, é um terreno muito bom. Mas não tem nada construído. E Jesus falou, comigo não é só terreno, não. Aquele que diz que tem em Cristo tem que andar em mim. De que forma? Primeiro, base sólida, enraizado. Segundo, crescendo, maturidade, edificado. Terceiro, vivendo por fé. Firmados na fé. Porque o servo de Deus, ele vive de fé em fé e de glória em glória. Isso me diz que fé são ciclos. Mas vivi um tempo de fé. Quando eu converti, li a Bíblia 3 vezes no ano. Vou colocar 2, 3 está muito. 2 vezes a Bíblia toda no ano. Segundo ano, leu a Bíblia 2 vezes, 1,5. O terceiro ano, leu a Bíblia 1 vez toda. 4º ano de convertido, leu meia Bíblia. 20 anos de igreja, nunca mais leu a Bíblia. Ô, irmão, você não edificou, não. Você pode até estar andando dentro da igreja. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Não, pastor, mas não tem falando isso que quem tem Jesus tem que ler a Bíblia, não. Então você pega Josué 1,9 e o Salmo 1, rasga, põe fogo e joga fora. Aí sua Bíblia não vai ter, porque na minha tem. Josué 1,8 fala, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele. É 2 vezes por dia. De dia e de noite. Para observar tudo quanto nele está escrito. Aí então farás. Aí então. Irmão, você pode ter milhões na sua conta. Uma fazenda enorme, dinheiro. Mas se você não está passando por de dia e de noite, você é um fracassado espiritual. Com todo o dinheiro que você tem. Eu sei que muita gente vai dormir triste comigo hoje. Mas é como eu tenho dito, aonde eu tenho passado. Eu prefiro ter um monte de inimigo no céu do que um monte de amigo no inferno. Prefiro que todo mundo fique com raiva de mim, saia daqui, decida até frequentar outra igreja. Deus te abençoe lá e que o Espírito Santo te ache lá. Porque não é a igreja, é o Espírito. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. E um dia eu te vejo na glória junto comigo. Ficou com raiva de mim a vida toda aqui, mas o Espírito tocou no seu coração, você mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem problema de ter inimigo no céu. Eu tenho problema de ter amigo no inferno. Passei a mão, não falei nada, porque era meu amigo, porque me dava oferta, porque me chamava para o café, porque me dava presente. Cadê meu amigo no céu? Não veio. Não andou na palavra que liberta. Não andou no caminho da verdade. Não andou num caminho de santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Não lê a palavra, então não é santo. Que é a palavra que nos purifica, que nos incomoda. Que aponta o caminho e fala assim, rota errada, não entra nesse boteco não, que é rota errada. Para cá, Jesus está para cá, sai daí, sai daí, sai daí. Não vos embriaguei com vinhos no quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo está recalculando a rota da igreja de Éfeso. E falando, seu caminho é aqui. Você quer viver uma embriaguez sadia? Se embriaga do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas se embriague do Espírito. Aí os presbiterianos têm medo de embriagar do Espírito, virar pentecostal. Ô irmão, eu quero o que é de Deus na palavra. Eu quero viver tudo que a palavra tem para mim, no nome de Jesus. Doa quem doer e custe o que custar. E Atos dos Apóstolos, os discípulos foram considerados bêbados às 9 horas da manhã. Esses homens estão chapados. E Pedro teve que levantar e pregar aquele sermão que eu peço a Deus, meu Deus, me dá pelo menos um dia um sermão desse. Pregou um sermão, 3.000 pessoas converteram. Menino, já preguei quase 3.000 sermão, 29 anos.
Falei, um desse, eu tenho experiência do que é. Ele falou, o que esse povo está passando aí não é embriaguez, não. A embriaguez que eles estão passando é embriaguez do Espírito. Irmão, não tem medo de ser embriagado do Espírito, não. Eu tenho medo de ver uma igreja embriagada de bebida, desse mundo. Eu falo com Deus, Deus, se o povo da igreja não quer, me manda para frente, eu quero. Eu quero andar com o Senhor. E eu não tenho tempo para perder. Eu quero andar no Senhor. Ora, como recebesse a Cristo Jesus, assim nele andai. Amém? Como que eu vou fazer aquilo que o Senhor falou de Colossenses 2, pastor? Na prática, você vai ler em casa essa semana, Colossenses capítulo 3. Ele vai falar na prática o que é andar em Cristo Jesus. E ele vai partir do particular desse caminho. Se você quer realmente a oração do Salmo 25, do versículo 4, você precisa passar por esse caminho orando a Deus. Falei, Deus, eu quero andar igual está aqui. Aí não adianta você ficar botando a culpa no outro. É a mulher que tu me deste, é os filhos que tu me deste. Eu estou desse jeito impaciente, porque os meninos é atentado demais. Eu não consigo ficar, eu estou paciente. Não, irmão. Sai dessa vida aí, dessa escola de Eva e de Adão. Sai dessa escola aí, é a mulher que tu me deste. Não, é a cobra. Ela me enganou. Sai dessa escola, irmão. Sou eu, o culpado sou eu. Mas o que depender de mim, eu vou ser melhor. A partir de hoje, no nome de Jesus. Aí, Colossenses 3, o Espírito Santo de Deus vai convencer o seu coração a você viver uma vida, o caminho em Jesus Cristo. Andar em Jesus é viver em Jesus. Até que Jesus se manifeste através da sua vida nas pessoas. Porque uma hora que você continuar nesse caminho, o Espírito Santo de Deus, ele vai receber o sinal do Pai e do Filho. Que você o ama de fato e de verdade. Que você realmente está nesse caminho da eternidade. E ele vai transbordar sobre sua vida. E aonde você passar, vai gerar vida. Quem disse isso? Jesus, a mulher samaritana, no João capítulo 4. Se você souber quem é o que te pede, você me pediria e eu te daria água viva. E jorraria para a vida eterna. Pois ela pediu, ela não viu que recebeu, mas tinha recebido. Quando ela chega na cidade e testemunha do que tinha acontecido com ela, uma multidão volta com ela, porque a água da vida já tinha transbordado através da vida dela. Quantas vezes você sai nessa cidade, irmão? E quantos que voltam para a sua igreja, depois que você saiu cheio de água viva, se é que saiu? Porque senão você só veio dar um passeio na igreja presbiteriana. Você não veio se encher do Espírito. Você vai continuar presbiteriano. Mas cadê as almas que o Senhor Jesus falou que você ia pescar? Vinde a mim e eu vos farei? Foi Jesus quem disse, não fui eu. Não foi nem a igreja presbiteriana que falou. Você não pode nem dormir com raiva de mim, porque foi Jesus quem falou. E você falou que aceitou ele. Confessou ele aqui na frente. Então, se não está acontecendo algo, deve ter entulho de pecado na nossa vida. Ou nós não estamos buscando a fé que a gente precisava ter. Porque às vezes tem fé mesmo. Às vezes você acredita em Cristo Jesus como o pai daquele jovem. Quando estava desesperado, e os discípulos tentaram e não conseguiram também. E ele chegou para Jesus e falou, Senhor, se possível, cura meu filho. E Jesus falou com ele, deu uma suspirada e falou, se eu posso, tudo posso. Quem tem fé? Aí ele falou, Senhor, eu creio. Mas o que ele falou depois? Aumenta. Talvez o que você está precisando nessa noite para redirecionar esse caminho seu é fazer essa oração do Salmo 25, 4, mas a oração do pai do jovem e dos discípulos lá na frente, quando falou sobre perdão, eles falaram a mesma coisa. Senhor, até quando deve perdoar? 70 vezes 7? Não digo 70 vezes 7, Pedro, mas 490 vezes.
Logo depois eles falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles tinham fé em Cristo, mas ainda não era o suficiente para experimentar esse caminho eterno que Deus tem para mim e tem para você. Amém? Tinha muito mais coisa aqui, mas eu vou parar aqui. Você precisa entender que existe um caminho e ele é diferente da religião. Esse caminho é espiritual. A religião só aponta o caminho. O caminho de Cristo, ele é um andar pessoal com Cristo. É um orar, falar com Deus, sem cessar. Essa oração não pode ser só a de domingo. Hoje você foi impactado. Hoje você foi tocado. Agora você vai orar. Mas antes de dormir, ore de novo. Quando acordar, a primeira oração que seja essa, o Salmo 25:4. Senhor, me ajuda. Abre meus olhos. Eu estou saindo para a rua. Fala comigo, Espírito Santo. Convence meu coração. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende essas coisas. Para ele, essas coisas lhe são loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e seguintes. Aonde está registrado. Você precisa ter um caminho sobrenatural. Esse livro, irmãos, ele é um livro sobrenatural. Ele é um único livro no mundo até hoje, que quando você abre ele e ora para que o Espírito Santo não só te convença, mas ensine tudo que você precisa aprender. É o único livro no mundo que o autor vem e lê junto com você, porque ele é eterno. Se você ler sem crer, você vai no mínimo se tornar uma pessoa mais sábia, pelos conceitos que tem aqui. Se você crer, você será salvo. Mas se você praticar, irmão, fé em fé, glória em glória, o impossível é o seu limite. Porque no mesmo contexto de João 14, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, no mesmo contexto que ele diz que o Espírito Santo vai trazer esses versículos no seu coração e vai te ensinar, é o mesmo contexto que ele diz: olha, se você quer que eu sou o caminho, João 14, põe na tela 12, 13 e 14. Foi um Deus que não mente, que deixou escrito. E eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer, irmão. Eu não sei você, mas eu creio. E eu luto com esse texto. Falei: Deus, eu quero isso para a minha vida. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É o teu Espírito que vem em mim. E o que diz lá? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim, fiquei surdo, fala alto aí. Porque eu vou, passa. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Passa. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz o Senhor Jesus. Ô irmão, para de viver esse evangelho de muleta. Larga essas muletas hoje aqui no nome de Jesus. Seja um homem, uma mulher espiritual, viva de fé em fé, viva de glória em glória. Para Deus, fecha o que está errado na minha vida, tira os entulhos da minha alma. Todo mundo que me machucou, Deus, hoje eu estou falando com o Senhor, eu decido perdoar no nome de Jesus. E aí você vai receber o perdão de fato e de verdade, porque a oração do Pai Nosso vai ser uma verdade na sua vida. Perdoa os nossos pecados assim como nós. Perdão é decisão, irmão. Não mistura perdão com emoção, não, com dor, não. Perdão é a ordem do nosso Senhor para aqueles que creem em Cristo Jesus. Decida e deixa o Espírito de Deus curar no nome de Jesus. Experimenta a cura que você nunca experimentou nessa noite, no nome de Jesus.
Se você foi tocado por Deus, você quer sair dessa vida e quer fazer, eu quero dar mais um passo de fé. Eu já estou dentro da igreja, eu já aprendi muito, mas hoje eu aprendi mais, eu vou dar mais um passo. Meu Deus, estou com medo, mas eu quero experimentar isso que o pastor falou. Não fica de pé porque o outro vai ficar, não. Fica de pé porque o Espírito de Deus tocou na sua alma. Eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente, mas fica de pé com a mão no seu coração. Eu vou orar por você, no nome de Jesus. É batalha espiritual. Meu Deus, eis aqui o teu povo, o povo que chama pelo teu nome. O Senhor está nos preparando para a volta do noivo. O Senhor está arrancando os entulhos da nossa alma. O Senhor nessa noite está curando feridas incuráveis. O Senhor está movendo rotas, direcionando caminhos, restaurando famílias para a glória do Senhor. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória e é para todos sempre. Essas três coisas o Senhor não divide com ninguém. Que o Senhor venha com a tua glória sobre a vida do teu povo, transborde com o teu Santo Espírito, continue movendo os caminhos em direções da tua palavra. Traga os casais dessa igreja para a tua palavra, Senhor. Traz os pais e filhos para a tua palavra. Traz a liderança dessa igreja cada dia mais para a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, não me deixa fora desse barco, não. Eu sou o primeiro dessa fila aqui, o Senhor sabe disso. Porque eu quero mais. Hoje à tarde eu falei com o Senhor, meu Deus, eu não aguento mais viver essa vida do mais ou menos. E a tua palavra diz uma coisa, mas na vida da gente dá outra, Senhor. Eu sou um homem que crê na tua palavra, eu quero experimentar a tua palavra. Portanto, ó Pai, aumenta a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 reunidos orar no nome de Jesus, o Senhor escutaria, o Senhor responderia. Olha essa multidão que clama a Ti nessa noite, Senhor, aqui nas casas onde eles estão reunidos. Olha para nós, Senhor, nos tira desse lugar acomodado, nos tira desse lugar de birra, de raiva, de falta de perdão. Nos tira desse lugar de falta de amadurecimento, Senhor. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos que o Senhor revele a nós as coisas difíceis de entender. Portanto, nos amadureça no nome de Jesus. Leva o teu povo na certeza que o Senhor é fiel e que o Senhor falou nessa noite. E tudo aquilo que foi do teu Santo Espírito, meu Deus, crava no nosso coração. Se preciso for, tira o nosso sono. Venha nos nossos sonhos. Revela-se a nós. Cumpra o que está em João, capítulo 14, versículo 21 a 23. Nos ache amando o Senhor, obedecendo a tua palavra e se manifeste a nós, ó Pai, como o Senhor tem feito, ó Pai, aquele povo árabe, como teu filho Jesus tem aparecido aquelas multidões, se revelado ao coração daquele povo. Senhor, o povo que te ama, o Senhor vai fazer isso. É João 14, 21 a 23. O Senhor vem fazer morada, o Senhor manifesta a todos aqueles que amam a tua palavra e andam nessa palavra. Vem sobre nós, Senhor, no nome de Jesus. Que hoje comece uma nova história na vida das famílias dessa igreja, para a tua glória. E nós queremos pedir algo mais para o Senhor. Nós não queremos deixar ninguém para trás, Senhor. Nós não queremos deixar ninguém da nossa família para trás. Traz de volta em nome de Jesus aonde tiver. Doa o que doer e custe o que custar. Traz de volta em nome de Jesus. Essa é a nossa súplica, pois nós oramos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Vou dar a bênção e nós...